Agora eu vou falar para vocês sobre o nosso adesivo, tá? E eu espero que depois dessa aula a gente não tenha mais dúvidas na hora de comprar o nosso adesivo. Qual é o adesivo ideal para mim? Você vai responder essa pergunta, tá? Então, hoje, atualmente no mercado, a gente possui uma infinidade de adesivos, que a gente entra nos sites e a gente fica até confuso. Ah, mas qual que é melhor? Qual que tem uma retenção melhor? Isso não adianta você levar só em conta o que o adesivo promete, a retenção que ele promete. Porque às vezes você vai lá, você paga R$200 num adesivo que promete te dar uma retenção super, ultra, mega power, chega lá e não compactua com o ambiente que você tem para trabalhar, não compactua com a sua agilidade na aplicação e você vai ter jogado dinheiro fora. Então, a partir dessa aula, vocês precisam entender a química do adesivo, entender como o adesivo funciona, para vocês comprarem o adesivo adequado e, mais que isso, saberem trabalhar com o adesivo quando vocês estiverem com uma temperatura inferior, com uma umidade inferior ou com uma umidade mais elevada. Entender como funciona o processo de polimerização desse adesivo para vocês não terem problemas de retenção e conseguirem comprar o adesivo ideal para o trabalho de vocês, tá? Então, o nosso adesivo, ele é composto de vários químicos e vocês devem notar a semelhança do aroma do adesivo com a do Super Bonder. E sim, eles são da mesma família. Só que o adesivo utilizado na extensão de cílios, ele possui um índice de toxicidade muito inferior ao do Super Bonder. Mas sim, é da mesma família, da família do cianoacrilato. Ele é o principal componente do nosso adesivo e ele é responsável pela fixação. Então, a aderência do nosso adesivo está atrelada ao cianoacrilato. E existem mais outros diversos componentes também dentro do nosso adesivo que não vale a pena a gente bater aqui no curso, porque são muitos químicos. Então, tem alguns responsáveis pela elasticidade do produto, pela velocidade de polimerização dele, e tem também o carbono preto, que é responsável pela coloração. Então, o que dá aquela cor preta ao nosso adesivo é o carbono preto. A gente também possui adesivos transparentes, tá? Então, quando a gente faz um trabalho colorido, ou quando a gente talvez queira fazer uma técnica de cristalização, que você queira ver a base do feno, você pode optar por utilizar um adesivo sem o carbono preto, ou até mesmo para uma cliente que tenha alergia ao pigmento preto. Muitas vezes, algumas clientes têm alergia ao pigmento preto, alergia a rímel, alergia a lápis de olho, e às vezes está atrelado ao pigmento. Então, você pode utilizar o adesivo transparente nesses casos. Então, como que o nosso adesivo funciona? O nosso adesivo, ele é completamente apaixonado por umidade, ele é muito atraído por umidade. Por isso que a gente precisa levar muito em conta a umidade e temperatura que a gente tem para trabalhar. Quando a gente vai comprar o nosso adesivo, a gente já precisa saber qual que é a umidade e temperatura do nosso ambiente. Se você não tem ar-condicionado, mais ainda, você precisa ter o higrômetro para você entender a média de umidade e temperatura do teu ambiente, para você não gastar dinheiro comprando um adesivo que não vai te atender. O adesivo, ele é muito exigente, então você tem lá o adesivo A. Para eu ter o meu melhor desempenho, eu preciso que você me use em uma temperatura de 25 graus e uma umidade de 50%. Se você não estiver enquadrada dentro desses requisitos do adesivo, ele não vai ter o seu melhor desempenho. Então, não adianta você gastar o teu dinheiro no adesivo mais caro, sendo que o teu ambiente não compactua com aquilo que o teu adesivo exige. Então, o primeiro passo, entender o teu ambiente. Compre um higrômetro, identifique a umidade, a média de umidade que você tem para trabalhar, e aí sim você pode adquirir o teu adesivo de acordo com isso. Tá, já localizei a minha umidade, já localizei a minha temperatura média, comprei o meu adesivo de acordo com isso, porém hoje choveu, não tenho ar-condicionado, não tenho como controlar a umidade do meu ambiente. O que vai acontecer? Se você tem um adesivo que atende a uma umidade de 50% a 60%, e no dia do teu procedimento a umidade ela está a 80%,
o que vai acontecer? Lembra que eu falei para você que o adesivo ele é atraído pela umidade? Então, o adesivo, lembra disso, o adesivo ele é completamente apaixonado pela umidade. Quando tiver mais úmido do que ele precisa, ele vai polimerizar mais rápido. Então ele vai secar mais rápido. Você vai ter que trocar a sua gota de adesivo mais vezes e talvez você tenha que ser um pouco mais ágil na hora da acoplagem. E o contrário também é válido. Se você tem um adesivo que a melhor desempenho dele está entre 50% e 60% de umidade e nesse dia a sua umidade está a 30%, ele vai ficar triste, porque não tem umidade suficiente para ele. O que ele vai fazer? Ele vai demorar mais para secar. Então você vai notar que você vai acoplar o fio sintético na cliente e ele vai demorar para realmente fixar. Nesses casos, quando você tem uma umidade inferior, é mais fácil de você trabalhar sem o ar-condicionado. Por quê? Porque você pode substituir por um umidificador de ambiente, já vai te ajudar bastante. Agora, se você tem um ambiente muito úmido, e você já está utilizando um adesivo de secagem rápida e o teu ambiente está mais úmido do que aquele adesivo realmente exige, aí pode ser que você tenha até problemas de retenção, que é mais difícil você controlar a umidade do ambiente sem o ar-condicionado. Lógico, você pode procurar deixar o ambiente bem arejado, isso vai ajudar, mas não vai reduzir muito. Então tomem muito cuidado com a questão de umidade e temperatura. Não existe uma regra. Hoje nós temos adesivos que atendem uma umidade de até 90%. Então é importante vocês entenderem esse aspecto do adesivo para vocês comprarem um adesivo ideal para vocês, tá?